Olá a todos. Hoje nós continuamos a nossa revisão teórica de Química de primeiro ano. Hoje nós vamos tratar do diodo ideal, vamos tratar de um pouco de teoria de semicondutores e também um pouco de ligações químicas, que nós vamos precisar desse conteúdo para entender, para ir construindo o conhecimento necessário para que a gente possa aplicar os diodos, os elementos, os componentes semicondutores na nossa análise de circuitos eletrônicos. Então, começando com o diodo ideal. O que é ele? Bem, o diodo ideal, como a gente já sabe da disciplina de técnicas de soldagem, ele é um dispositivo de dois terminais, em que a gente tem um terminal positivo e um terminal negativo. Esses terminais, o positivo e o negativo, eles são pré-definidos e a gente vai entender o porquê disso. Nós temos o diodo, ele tem uma tensão de operação que depende do material intrínseco relacionado à sua construção e também nele trafega uma corrente. Então, a função básica de um diodo é conduzir corrente de acordo no sentido dado. E no sentido inverso, ele funciona como um circuito aberto. Num sentido ele conduz, no outro sentido ele não conduz. Então, o diodo ideal, ele basicamente ele funciona como uma chave, uma chave que a gente abre e fecha. Só que essa chave, ela tem assim uma direção. Por um lado a gente só fecha, por outro lado a gente só abre. Então, o diodo ele vai ter duas regiões, a região em que ele não conduz. Deixa eu ampliar aqui essa imagem, a gente conseguir visualizar. Ó. Numa região ele não conduz, que é a região de corte, e a região que ele conduz é a região de condução. Então, na região de não condução, o diodo se comporta como um circuito aberto, ou seja, quando a corrente trafega do sinal negativo para o sinal positivo, ele funciona como um circuito aberto. Quando o diodo quando a corrente do diodo trafega do sinal positivo para o sinal negativo, o diodo se comporta como um curto-circuito. Então agora vamos para... Só que o diodo ideal, ele não existe, né? O diodo real, ele é um elemento semicondutor, então precisamos fazer algumas considerações em relação a isso. A primeira delas: o que são materiais semicondutores? O prefixo semi ele indica algo que está entre dois limites, que pode ser um limite inferior e pode ser também um limite superior, ou seja, o termo semicondutor se aplica a um tipo de material que está na faixa intermediária entre dois limites, o limite superior e o limite inferior. O termo condutor é aplicado a qualquer material que sustenta um grande fluxo de carga ao se aplicar através de seus terminais uma fonte de tensão de amplitude limitada, ou seja, um termo condutor é algo que conduz corrente. O isolante ele é um material que oferece um nível muito baixo de condutividade quando submetido à fonte de tensão, ou seja, é um material que não passa corrente. Então, o semicondutor ele é um tipo de material que ele não é um isolante perfeito, ele também não é um condutor perfeito.
E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai passar corrente dentro de algumas considerações, que é o que a gente vai, esse conhecimento é o que a gente vai construir a partir de agora. Então, dos materiais semicondutores, os mais conhecidos e mais utilizados e mais abundantes, etc. Primeiro é o silício. E segunda opção é o germânio. Geralmente, o mais utilizado entre os dois é o silício, porque ele é simplesmente o elemento químico O silício é o elemento químico mais abundante do planeta Terra. Elemento químico assim sólido, porque o elemento químico mais abundante em termos gerais é o oxigênio, porque é um fluido. Opa! Estava aqui. Então, os átomos de elementos semicondutores, eles são encontrados na natureza em forma de cristais, ou seja, são estruturas básicas que se repetem em um espaço determinado. E esses cristais, essa forma de apresentação natural, que se repete em estruturas menores, tem o formato de 3 dimensões, ou seja, aqui a gente tem a representação de um cristal de silício semicondutor. E a gente repara que o cristal de silício, cada vértice desse é um átomo. Aqui tem uns átomos de silício, aqui tem outro átomo de silício. E esses átomos eles se arranjam entre si nessas estruturas cristalinas em formato tetraédrico piramidal. É uma pirâmide tetraédrica. Então, essa estrutura que a gente viu aqui é chamada o cristal singular de silício, que são estruturas repetidas que formam o material semicondutor. E descobriu-se que para o silício e para o germânio especificamente, quando a gente adiciona impurezas, depois que a gente vai entender o porquê disso, essa estrutura ela não se quebra, ou seja, o material de silício e de germânio ele é um material com uma, como eu posso colocar, com uma resiliência química elevada. Como a gente viu na aula anterior, inclusive aqui eu preciso fazer uma correção. Vamos aqui para a aula 2, pegar o slide da aula 2. Aqui. Vamos lá, tá faltando aqui, ó. Continuando. Aqui a gente tem 2 elétrons nessa camada, aqui a gente tem 10. Para formar 14, tá faltando 4. Aqui eu só coloquei 2, então tá faltando o 3P. O 3P2. Aí sim temos 14 átomos aqui. Obrigado ao André que me fez essa observação. Então aqui os subníveis de energia. 3P2. Então, na camada de valência do silício tem 4 elétrons. Desculpem que na aula passada eu coloquei 2, mas, ou seja, até não faria sentido, né, considerando que são 2 materiais semicondutores, então eles normalmente precisam ter a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, voltando para a nossa aula de hoje. Vou procurar aqui. Então, agora sim está corrigido. Tanto o silício quanto o germânio possuem 4 elétrons na camada de valência. Então, seus átomos são incompletos, porque para um átomo ser eletronicamente estável, ele precisa ter 8 elétrons.
na camada de valência, o que permite, ou seja, se um átomo tem menos de 8 elétrons na camada de valência, ele é instável. E na natureza, todos os elementos químicos buscam a estabilidade. Então eles vão fazer ligações para fazer para completar esses elétrons restantes na camada de valência. Então é exatamente essa falta de elétrons que permite os átomos fazerem ligações, e a gente vai verificar esse comportamento mais adiante. Ou seja, como foi visto na questão dos níveis de energia, cada camada do átomo, ela tem um nível de energia específico. As camadas mais próximas do núcleo têm nível de energia maior, e as camadas mais distantes, mais fora da eletrosfera, têm camadas de energia menor. Ou seja, na camada de valência, a energia necessária para retirar um elétron desse átomo, ela é um número determinado, que geralmente é um valor baixo, se o átomo tem determinados elétrons na camada de valência, abaixo da quantidade 8. Ou seja, essa quantidade de energia necessária para arrancar um elétron de um átomo é o chamado potencial de ionização. O potencial de ionização, ele depende da quantidade de elétrons que estão faltando na camada de valência. Nesse caso, para o silício e para o germânio, se ambos têm 4 elétrons na camada de valência, para o átomo se estabilizar precisamos de 8, ou seja, estão faltando 4 átomos para completar, ou seja, o silício e o germânio são elementos semicondutores, ou seja, esses elementos semicondutores são chamados de átomos tetravalentes. Ou seja, agora existem diferentes tipos de ligações químicas. Já a ligação química que ocorre em semicondutores é a ligação chamada de ligação covalente. Existe a ligação iônica, existe a ligação metálica e existe a ligação covalente. A ligação que ocorre em semicondutores é essa ligação covalente. O que é esse tipo de ligação? Os átomos de elementos que fazem ligação covalente, eles compartilham elétrons em busca de se completar. Basicamente, elétrons ficam numa região que ela é tanto de um átomo quanto de um outro, ou seja, o elétron ele fica fazendo esse papel duplo entre a camada de valência de um átomo e a camada de valência do outro átomo que está ligado com ele. Nessa figura, nós podemos observar aqui um esquema baseado na representação de Rutherford-Bohr dos átomos de silício, esse menor aqui, e o átomo de germânio. Nós temos o núcleo e nós temos as camadas da eletrosfera. Aqui nós temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons e a camada M com 4 elétrons. Aqui no silício nós temos a camada K com 2 elétrons, a camada L com 8 elétrons, a camada M com 18 elétrons e a camada N com 4 elétrons, ou seja, são átomos que possuem a mesma quantidade de elétrons,
orbitantes na camada de valência. Ou seja, a camada de valência é a camada mais externa, segundo o modelo de Rutherford-Bohr. Agora a gente vai entender qual é o tipo de ligação que os átomos fazem quando eles estão atuando na camada de valência. Nós vamos entender como é que funciona a ligação covalente. Agora eu vou fazer um corte nesse vídeo, porque ele já passa de 15 minutos. Aí vai ficar difícil para eu carregar, então voltamos a seguir.